Estamos de volta e agora fazendo uma gravação. E essa gravação ela faz parte de uma série de vídeos contando a história dele desde a saída do Nordeste, desde a infância, tenra infância, até a chegada do Rio de Janeiro, Ministério Pastoral. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. E hoje nós estamos gravando a segunda parte e falar um pouco sobre, está falando sobre rádio, sobre essa paixão que o senhor tem pela locução, por rádio. Nós tivemos a oportunidade, né, de fazer programa na Rádio Boas Novas. Sim, RBM. Era AM, né? Sim, AM, Rádio Boas Novas é AM. E tinha ali no nosso convívio, né, pessoas que hoje são radialistas. Sim. De peso no Brasil todo, né? Dourado, João Dourado. João Dourado. Em Boas Novas nós fizemos rádio durante muitos anos e a gente gravava uma série de programas. Sim. Cada programa, de uma vez só. De uma vez só. Né? Fazia um bloco e cada dia ia um bloco daquele. Um dos blocos, uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil e eu fui ouvir o programa que a gente tinha gravado. O seu próprio programa que você mesmo na semana anterior. Rapaz, eu preguei para mim. Olha. A mensagem do dia era para mim. Né? Também nós falamos de uma rádio sobre a Rádio Relógio Federal. Ali você também esteve lá. Fiz programa com o senhor lá. E ali a gente fazia um programa. Ali não, Presidente Vargas, né? E a gente tinha que dar uma paradinha para a locutora falar a hora e a gente voltava no mesmo tema. Eu falava isso. Hoje eu sou da igreja de Nova Vida, que foi a igreja que comprou a Rádio Relógio, foi proprietária da Rádio Relógio há muitos anos. E eu conversava com um dos bispos, que é o bispo da igreja que eu sou membro, sobre essa época. Era uma caixinha, um reloginho, né? Ficava na nossa frente. Quando a gente tinha que parar de falar, porque falava 19 horas, 18 minutos, 0 segundo, né? A gente tinha que parar para a mulher falar e a gente voltar com a mensagem. Onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical 61 metros, frequência de 4.905 kHz. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Você sabia que a mosca é um inseto dos mais ligeiros em voar? Eu estou falando de mim. Sim, mas sim. No Ministério que eu pertenço, existiam pessoas que faziam programa. Bicho próprio fazia programa. Estou falando de... Claro. Depois nós tivemos a WSC. 2015. Olha, fizemos muito programa. Muito. Muito programa. Anos e anos. Tanto é que essa era da internet, sim, essa facilidade, né? O programa que a gente fazia, de repente a gente recebia uma notificação que vinha lá do México, às vezes, da França. Da França. Fizemos também rádios, vamos dizer, comunitárias, várias. Sim. E teve uma curiosidade. Sim, você tem essa história. Ouve essa história. Olha só, rapidinho. Compartilha aí esse vídeo, porque o pai vai contar uma história que aconteceu em uma dessas rádios que ele fez programa evangélico, programa cristão. Eu tenho um filho que ele mora lá no Piauí. Ele é comerciante. Teresina? Piauí mesmo, do estado, Piauí, cidade Teresina. Sim. Teresina é a primeira cidade do Piauí. E nós estivemos lá visitando ele várias vezes. E toda vez que eu vou lá, a gente vai evangelizar. Sim. Vai pregar, entra nos municípios, nos quilombos, né? E prega ali. O sogro dele é um evangelista de mão cheia. Quando eu chego lá, e ele tem várias comunidades da Assembleia de Deus que está sobre a sua responsabilidade. Sim. Aí ele me leva nesses lugares. Eu conheci muitas cidades, né? E uma das curiosidades que aconteceu comigo lá foi que uma vez ele me levou numa cidade chamada Alagoinha. Aconteceu as duas coisas. Alagoinha. Lá no Piauí. Tem Lagoinha e tem Alagoinha. Alagoinha. Então ele estava pastoreando uma igreja lá e ele me convidou para ir num culto, né, num determinado lugar, a 8 quilômetros
Mas era muito difícil a gente chegar. Alugamos uma van, enchemos o carro, a van. Estrada de barro, alguma coisa assim? Não, era difícil mesmo, É. era muito pedregulho, muito lajedo de pedra. Era muito difícil mesmo. E aí a gente, no meio da caatinga. Ah, então não tem. Então não era barro, era secura que tinha. Aí nós fomos nesse lugar, Uhum. até paramos um pouco antes, que o carro não dava para chegar até lá. Mas nós levamos nesses 8 quilômetros, nós levamos aproximadamente 2 horas para chegar nesse lugar. Peraí. Então era Peraí. a dificuldade. 8 quilômetros você Faz em 10 minutos. Faz em 10 minutos. É. Mas 2 horas para 8 para quilômetros. chegar nesse lugar. Caramba. Até ter acesso ao lugar onde nós iríamos fazer o culto. E aí nós fomos fazer o culto nesse lugar. Aí eu falei assim pro Mas isso era um pastor, quilombo. olha, eu acredito que ali tinha um quilombo, mas a gente não estava vendo nada. Nós nos colocamos dentro de uma escola, eu acho que estava desativada a escola. Sim. Aí ligamos a energia e nós ligamos os aparelhos. Aí eu Montou a estrutura, né? montando uma estrutura lá e eu comecei a fazer como se fosse um rádio e fazendo oferecimento e tal, aquela coisa de radialista e tal, não sei o que e tal, dentro do mato. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Como é que foi? Mostra como é que foi. Faz de conta que o senhor tá com. Vou pegar o microfone aqui, ó. Fazer de conta que você tá na rádio. Como é que o senhor fez lá? Toma aí o microfone. Aí como é que era? Não, segura assim, ó. Pronto, segura assim. Como é que foi? Você fez... Nós estamos aqui nessa noite para trazer umas músicas maravilhosas para você e uma mensagem de salvação, uma palavra viva para o seu coração. Então, se aproxime de nós, nós estamos aqui localizados, aí dava a localidade, e nós queremos trazer uma mensagem de fé para o seu coração. Esteja conosco, dentro de mais alguns instantes começaremos o nosso culto. E nós começamos a falar uma coisa dessa natureza, botava música, sabe? E de repente começou a aparecer gente. Ah, mas era um lugar ermo e daqui a pouco... Ermo. Aí começou a aparecer gente debaixo daquelas árvores retorcidas, né? No Nordeste. Era uma caatinga assim? Caatinga. Olha. E começou a aparecer gente, apareceu um rapaz todo de branco, devagarinho, assim, depois apareceu outra pessoa, um casal, aí foi aparecendo uns poucos, do nada, começou a brotar gente. Olha. Entendeu? Eu acredito que tinha um quilombo ali perto, Ah. quilombola. E aí, é uma comunidade quilombola, não tem muito naquela região. Aí começou a aparecer. Aham. E aí, eu passei o trabalho, eu parei com meus anúncios lá, e o pastor, que era o sogro do meu filho, ainda é o sogro do filho, começou a fazer o trabalho da Assembleia de Deus, como eles fazem, né? Normal. Normal. E aí eu fiquei olhando assim e tal, aquela coisa estranha. Aí falava, nós vamos ouvir um pastor que veio do Rio de Janeiro, o pastor veio lá do Rio de Janeiro, deu uma palavra de Deus para os nossos corações. Aí eu comecei a pregar, preguei a palavra de Deus, lia o texto bíblico, comecei a pregar a minha maneira, né? Um pouco diferente. Sim, porque estavam acostumados lá. E aí eu fiz o apelo. Eu fiz o apelo e, olha, ninguém se converteu. Ninguém. Era um grupo, mais ou menos, de uns 25, 30 pessoas. E o que eu fiz? Eu comecei a orar por eles. Sim. Aí chamava um grupo, uma pessoa, outra orava, aí Deus me dava algumas revelações. Olha. Deus não me dá revelação constante. Sim. Mas naquele dia, Era o dia que Deus escolheu para... aí Deus começou a dar revelação. E eu comecei a orar por um, orar por outro, orar por um, orar por outro. E o pessoal foi encostando lá. E tinha uma velhinha que tinha uns 85 anos, encostada numa árvore retorcida, me olhando muito. Mas ela não veio na frente. Ficou lá no cantinho dela. Ficou no cantinho dela. E eu ficava impressionado porque ninguém se convertia, cara. Entendeu? E aí, Já viu um esforço desse, um trabalho desse, né? aí Lugar longe. eu convidei a velhinha. A senhora, dá para a senhora chegar aqui, eu vou orar pela senhora. Deus tem uma bênção no teu coração. Aí eu falei, ó, Deus está me mostrando que a senhora não está acreditando em nada do que eu estou falando. Mas aí o que aconteceu? Eu chamei aquela velhinha veio. Que não estava querendo dar atenção. Aí quando eu comecei a orar por ela, eu falei assim, olha, para a senhora saber que Deus está aqui nesse lugar, tudo que eu estou falando é verdade, Deus está me revelando que a senhora passou um problema quando a senhora tinha 17 anos. Uau. E o problema é esse, e fui falando, né? Aí ela começou a chorar. A mulher, ela começou a chorar, e é verdade. Aí eu fiz o apelo. Fez o apelo de novo. Fiz o apelo de novo. Mas na primeira vez ninguém aceitou Jesus. Ninguém.
Aí eu fiz o apelo. Pra ela, né? Pra ela. Pra né? ela. Aham. Ela levantou a mão, aceitando Jesus. Quando ela levantou a mão, toda a comunidade levantou a mão. Ué, Ela era líder da comunidade. olha. Todo mundo se converteu naquela noite. E foi uma alegria muito grande, eu larguei para lá. E quando eu fui, eu já estive lá umas 5 vezes, mas nessa última vez que eu fui, o pastor Esse pastor que levou o senhor lá. estava comigo, ele falou, pastor, eu tenho que contar a história que o senhor pregou lá, Da velhinha. da velhinha e tal. Pastor, sabe o que aconteceu? Essa semana, o mês passado, aliás, foi a inauguração da igreja, daquele grupo. Olha, que se gente. converteu, construíram uma igreja e agora nós temos a igreja Assembleia de Deus da Igreja. Rapaz, Tá entendendo? isso Aquele aí. grupo se tornou uma igreja. Aí eu fiquei feliz, né? Porque a gente fica pensando que Deus não vai. Pois é. Não, rapaz. pera. E isso foi lá no Piauí. Piauí. Agora, Lá só no- tem a história também que o senhor estava no estúdio Não. e alguma coisa aconteceu É. inusitada no estúdio de nesta rádio. nesta mesma cidade. Nessa viagem. Nessa mesma cidade. Aham. E eu acho que isso aí já foi uma segunda viagem. É, pois é. Isso que eu tô. Não foi nessa viagem mesmo. Foi nessa viagem sim. Aham. Eu fiquei lá quase um mês já. Olha, sabe o que aconteceu? Eu fui convidado pelo pastor para fazer um trabalho, né? Programa na rádio comunitária da localidade. Daquela região. Só que a rádio não ficava no meio das casas. Aham. Ela ficava num campo. Longe. É longe porque as ondas de rádio Se expandiu melhor. se expandiam melhor. E lá ela não tinha alcance quase nenhuma. Então não era num prédio, não era numa loja. Não. Fizeram uma casa lá dentro do mato. Rapaz, tu já pensou? É, lá dentro do mato. Imagina. Fizeram um estúdio lá, tudo direitinho, sabe? E ali o padre pregava, o pastor pregava, todo mundo pregava ali. Era é uma rádio da comunidade mesmo, que servia E como. aí o pastor que estava comigo, ele queria dar uma orientação à moda evangélica. Olha. O padre dava católica, Sim. a versão dele, Aham. né, naquilo que ele crê. Sim. E nós iríamos dar A nossa- versão naquilo que a gente Uhum. crê. E aí eu estava naquele calor, né, da mensagem, e já ia passar para outro bloco do programa, né? Na nossa pauta, a gente divide em blocos. Sim. Né? O programa que a gente fazia não é igual o programa que a pessoa entra no estúdio e começa a pregar. Não é assim. Ah, é diferente lá? O nosso mesmo, que a Aham, gente faz, aham. tem Interatividade. variedade. Ah, sim, sim. Não é só um programa. Aí eu, antes de passar para o outro bloco, eu comecei a sentir um calor aqui na nuca. Mais um calor aqui na nuca, um calor. E comecei a sentir Não é o calor? um calor, um vapor. Ah, um vapor. E aquele vapor estava impregnado com um cheiro que eu conhecia. Mas eu terminei o bloco e falei assim, no próximo bloco a gente dá seguimento nesse assunto Sim. e já passa para outro assunto. Sim. Fazendo o programa normal. É, normal. Mas sentindo aquele vapor ali É, na sua nuca. Aí nós desligamos O equipamento. nós botamos uma música. Uhum. E eu fui ver o que era. Era uma vaca. Ué, Nós estávamos num campo. E Onde atrás apareceu de mim tem vaca? atrás de mim tem uma janela. E a vaca botou a cara na janela, ficou fungando e remoendo, aham, ruminando a comida e aquele cheiro, sabe, esse característico do bicho, aham. do animal. Aí eu achei interessante isso, eu guardei isso. A vaca no estúdio. Rapaz, ela botou a A cabeça vaca assim. apareceu no estúdio. Até outro dia, quando eu estive lá, agora eu estive no ano passado, né? Aham. Não, tem mais de um ano, tem um ano e tem 3 meses, eu vou voltar agora e talvez esse ano a gente vai morar. Mas aconteceu isso, né? Fez uma pergunta como. Não, o senhor tem várias histórias. E uma das histórias que eu sei que o senhor tem é a história do ser que o senhor viu Isso, em São Vicente de Paulo, eu acho. isso. Olha só, nós tínhamos uma vida muito ativa lá quando a gente começou a obra lá em São Vicente de Paulo. É interior de Araruama. Isso. Araruama. Pra você que tá de todo o Brasil, né? E Compartilha aí, gente. Compartilha. eu estava, Essa história é boa. depois do culto, nós fizemos uma meia vigília. Tá. A meia vigília era de 10 horas até 1h30, 2 horas da madrugada. Eita. Né? Estava chovendo como está hoje aqui. Muita chuva, gente.